Olá! Hoje teremos a oportunidade de trabalhar com o acionista. E quando trabalhamos com o acionista, é claro, nós temos que lembrar de alguns conceitos. E é importante destacar também que o acionista não é, para nós, uma matéria distante, muito pelo contrário. Desde as nossas primeiras aulas, nós falamos sobre essa pessoa tão importante. Acionista, que é aquela pessoa que transfere parte do seu patrimônio particular para a aquisição de títulos emitidos pela companhia, que são as nossas ações, né? Então, nesse aspecto, nós temos que entender sempre que acionista é investidor, isso mesmo, o acionista é um investidor. O acionista, ele é sócio da sociedade. Aquela pessoa que tornou-se acionista, cada pessoa que tornou-se acionista comprou uma parte daquela sociedade. Tem a menor parte daquela sociedade, uma ação. Cada ação, vamos nos lembrar, é a menor parte que divide o capital social. Portanto, aquela pessoa que tem uma ação tem o direito de ser sócio. Esse foi um dos conceitos que trabalhamos quando tivemos a oportunidade de estudar as nossas ações. Ações são títulos emitidos pela companhia, títulos emitidos pela sociedade, que confere ao seu proprietário o direito de ser sócio. Essa pessoa que nós estamos falando, do acionista. Acionista é esse que pode ser pessoa natural ou pode ser uma pessoa jurídica. E ainda, verifiquem essa situação, olha, importante, quero frisar. O acionista pode ser, inclusive, incapaz. Isso mesmo, para que alguém seja acionista, não há necessidade que ele tenha capacidade civil plena. Não, ele pode ser, como dito, incapaz. Nós sabemos em que alguns tipos de sociedades em que o sócio tem responsabilidade ilimitada, a esse sócio é necessário que ele tenha capacidade civil plena. Mas o acionista, mais uma vez, não precisa de ter capacidade civil plena, porque nós sabemos desde as nossas primeiras aulas que o acionista não responde com todo o seu patrimônio pessoal, né? A responsabilidade dele é limitada. Não nos esqueçamos disso. O acionista possui responsabilidade limitada. Nesse aspecto, é importante destacar também que o acionista não pode ser confundido com um administrador. Não. O acionista pode até exercer a função, o cargo de administrador, mas o acionista é, por excelência, sócio. Ele é investidor. Sabemos também que desde o início das nossas aulas, quando trabalhamos lá com a constituição da sociedade anônima, vimos que para a constituição de uma sociedade anônima é necessária a presença de 2 acionistas no mínimo. Essa é a nossa regra geral. Veja o quanto é importante a figura do acionista. Uma sociedade não vai existir sem a figura do acionista. Mas nós temos que lembrar que existem sociedades unipessoais. Vamos só relembrá-las de forma rapidamente. Sociedade unipessoal de advogados, sociedade unipessoal limitada, sociedade subsidiária integral, que é também uma sociedade anônima, e ainda nós temos as empresas públicas, que pode ter apenas um único sócio, né? Muito bem. Trabalhando melhor sobre o nosso acionista, e teremos a oportunidade de trabalhar com subsidiária integral aulas futuras, mas nesse primeiro momento, trabalhando melhor agora com o nosso acionista, vamos ver uma classificação dos acionistas. Podemos entender que existem alguns tipos de acionistas. Quero destacar que essa classificação ela é meramente uma classificação acadêmica, porque o acionista ele pode na prática apresentar uma função diversa dessa classificação. Vamos lá. O que seria um acionista empreendedor? Acionista empreendedor é aquela pessoa que quer participar da tomada de decisão ou da tomada de decisões da sociedade anônima. Esse acionista, claro, ele terá que ter um tipo de ação que lhe dê direito a voto. Ele terá, por excelência, uma ação ordinária. Nós ainda temos o acionista que pode ser considerado aquele acionista rendeiro, independentemente do tipo de ação que ele possui, se ordinárias ou preferenciais, ele não está preocupado com a gestão, melhor dizendo, com os rumos pelos quais aquela sociedade irá tomar. Ele sim está preocupado em receber os seus lucros. Esse é o acionista rendeiro, que, como sabemos, terá uma predileção ou vai escolher fatalmente uma ação preferencial. Claro, nós sabemos que a ação preferencial é aquela ação que não tem direito a voto ou tem um direito a voto reduzido, mas em contrapartida pode ter uma vantagem econômica. Então, se for uma ação com vantagem preferencial, com vantagem econômica, é claro que o acionista rendeiro provavelmente vai escolhê-la. Ainda nós temos o acionista meramente especulador.
é aquele acionista que compra indistintamente ações ordinárias ou preferenciais. Ele compra por um preço mais baixo, compra por um preço menor e acaba vendendo essas ações por um preço superior. Ele só quer comprar e vender as ações. É meramente um acionista especulador, não quer participar daquela sociedade anônima. Bem, como dito, se trata meramente de uma classificação acadêmica. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que um acionista que tem ações ordinárias, ele pode exercer ou não o seu direito ao voto. Ele não precisa de participar das deliberações sociais. Ele pode ter um perfil, por exemplo, de acionista rendeiro. Ou, como acabamos de dizer, ele pode simplesmente comprar ações ordinárias, fazer um day trade, que significa comprar as ações de manhã e vender à tarde essas ações. Mas essa classificação dá uma ideia das espécies de acionistas que possuímos. Agora teremos a oportunidade de falar sobre o poder de controle nas sociedades anônimas. Ou melhor dizendo, quem é o acionista controlador? Nós sabemos que controle, o poder de controle, é algo, nos termos do artigo 116 da nossa lei, que tem que condensar duas situações. Primeira delas, para que alguém tenha o poder de controle, ele tem que ter maior número de ações com direito a voto. Mas isso é um controle em abstrato. É um controle que podemos dizer no campo do direito. Ele tem o maior número de ações com direito a voto. Mas ele, para ser considerado um acionista controlador, para que tenha aí o controle de uma sociedade anônima, ainda é necessário que ele tenha o segundo atributo, que ele participe ou que ele exerça o direito ao voto. O que eu quero dizer com isso? Para que alguém tenha o poder de controle, para que alguém seja o acionista controlador, para que se tenha um grupo de controle, há necessidade da conjugação dos dois requisitos básicos lá do artigo 116 da nossa lei. O primeiro deles, tem que ter o maior número de ações com direito a voto. E segundo, tem que exercer efetivamente aquele direito a voto. Então veja, o poder de controle ele conjuga o direito de ter maior número de ações, mas também uma situação fática, que é de efetivamente exercer esse direito. Quero exemplificar aqui com os senhores. Olha, imaginemos a seguinte situação. Existe um acionista que tem 90% das ações com direito a voto. Esse acionista pode ser considerado o acionista controlador? A resposta tem que ser, depende. Se ele participar das assembleias, se ele decidir naquela sociedade, se ele estiver atuando efetivamente, aí sim, inegavelmente, ele será o acionista controlador. Mas imaginemos a situação em que ele não participa daquela assembleia. Imaginemos que ele não participe da tomada de decisões daquela companhia. Imaginemos que ele tenha 90% das ações, mas deixa que 10% tomem as decisões. Ele, então, não está efetivamente exercendo o seu direito de controle. Então, ele não pode ser considerado um acionista controlador. Muito pelo contrário. Nesse exemplo que eu acabei de dizer para os senhores, nós estamos diante de uma situação em que o controle é exercido pelas minorias. Assim, existem situações de controle que teremos a oportunidade de verificar agora. A primeira delas é a chamada controle totalitário. O que é o controle totalitário? Quando, lógico, o controle daquela atividade, o controle daquela sociedade, as ações com direito a voto, estão nas mãos de um único acionista, ou, na quase a sua totalidade, está nas mãos de um acionista. Isso quer dizer que nós estamos diante do controle totalitário, né? As ações com direito a voto estão nas mãos de um único acionista e esse acionista é que exerce aí o controle daquela sociedade. Controle majoritário é quando nós temos vários acionistas e aí esse controle vai ser exercido por uma pessoa ou grupo de pessoas que reúne o maior número de ações com direito a voto e, mais uma vez, exercem esse direito a voto. Controle minoritário tivemos a oportunidade de verificar. Controle minoritário é aquela situação em que, quando nós temos acionistas majoritários ou acionistas que têm o maior número de ações ou grupo de acionistas, e eles preferem não exercer o controle, deixando a tomada de decisão para as mãos daqueles que são considerados acionistas minoritários, né? Nós temos também o chamado controle realizado pelos administradores, ou controles exercidos de forma gerencial, ou controle, exercido de forma gerencial. São situações em que o controle ele vai ser
não realizado pelos acionistas, mas sim por quem está na administração. Seria o caso, por exemplo, pouco utilizado, é uma situação quase que não existe, mas seria o caso dos acionistas não tomarem nenhum tipo de decisão, ficando a cargo única e exclusivamente dos administradores. Pois bem, esse controle totalitário, controle majoritário, minoritário e dos administradores são espécies de controle interno. Por que interno? Porque são controles exercidos por quem está ali ou na administração ou por quem é sócio daquela sociedade. Além dessas situações, também existe o chamado controle externo. Controle externo é aquele que não é realizado por quem tem algum cargo, alguma função ou é sócio daquela sociedade. É uma situação em que a sociedade está, a título de exemplo, nas mãos de pessoas externas, né? Um principal fornecedor ou em relação a credores. Alguém, de forma externa, está exercendo determinada influência naquela sociedade, influência essa que pode ser considerada, inclusive, como controle daquela sociedade, né? Tivemos a oportunidade, então, de trabalhar com o acionista na sua acepção geral e também tivemos a oportunidade de ver o controle, o poder de controle. Só ratificando, para que se tenha o poder de controle, é necessário preencher os dois requisitos presentes no artigo 116 da nossa lei: maior número de ações com direito a voto e também o efetivo exercício desse direito a voto. Então, quero encerrar fazendo a seguinte observação: o poder de controle é casuístico, ele depende do caso concreto, ele vai depender daquela assembleia. Obrigado e até os nossos próximos encontros. Um abraço.